Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e nas curiosidades da TV desta semana aqui no Observatório da TV, nós vamos falar sobre por que Aguinaldo Silva e Glória Pérez se separaram no decorrer da novela Partido Alto. Antes de falarmos sobre a separação desses autores que foram unidos e se separaram, como eu disse, no decorrer da novela e nunca mais trabalharam juntos, etc. Os meus pedidos de sempre a você, por favor, se você não for inscrito ainda aqui no canal do Observatório da TV, inscreva-se, deixe o seu like, ative no sininho as notificações para acompanhar todos os nossos vídeos, ser notificado quando eles entrarem no ar. Compartilhe aqui também com aquele seu colega, seu amigo, seu parente, seu namorado, seu ficante, seu peguete, que pode gostar dos temas que nós tratamos aqui e, claro, comente, sugira temas para nós. Fábio, você esqueceu isso. Fábio, você poderia ter falado também esse papel aqui. Ô Fábio, o que você acha de fazer tal? Podem comentar que nós gostamos. E obrigado, porque assim vamos chegando a cada vez mais pessoas que gostam de TV. Partido Alto é uma novela que foi produzida pela TV Globo em 1984, a novela das 8, que foi escrita em parceria pelo Aguinaldo Silva e pela Glória Pérez, os dois pela primeira vez assinando como autores titulares uma novela. O Aguinaldo Silva nunca tinha escrito novela, segundo ele mal assistia o gênero telenovela, e a Glória Pérez havia trabalhado como pesquisadora em algumas novelas, Marrom Glacê, Pão Pão Beijo Beijo, e sido colaboradora da Janete Claire na última novela desta grande autora, que foi Eu Prometo, entre 83 e 84. Dias Gomes, que supervisionou o trabalho de Glória depois do falecimento de Janete Claire, que era a mulher dele, nessa novela Eu Prometo, achou que ela poderia ser uma boa autora, por exemplo, para novelas das 6, e sugeriu isso ao Boni. A casa de criação Janete Claire, que foi dirigida pelo Dias Gomes, ainda não havia sido oficialmente criada, enfim, mas ele já tinha essa posição na emissora de sugerir coisas, enfim, né, ainda que informalmente. E depois dessa experiência, claro que nós temos conversas, né, no nosso dia a dia de trabalho, o que você achou, etc, etc, enfim. O Dias Gomes recomendou a Glória Pérez como autora de novelas. E Aguinaldo Silva havia iniciado sua carreira na teledramaturgia como autor de séries, as séries brasileiras, né, Plantão de Polícia, contava com Aguinaldo entre seus autores, e ele escreveu também algumas das primeiras minisséries da televisão brasileira, em 1982 e 83, e especiais da Quarta Nobre. Otelo de Oliveira, provavelmente é o mais célebre deles nesse período, escritos pelo Aguinaldo. Também escreveu Órfãos da Terra, que não tem nada a ver com a novela recente, né? Enfim. O Boni queria que o Aguinaldo Silva... o Boni havia recebido essa sugestão da Glória Pérez ser uma possível boa autora do gênero novela, das 6, e Daniel Filho achava que quem tinha que escrever novela era o Aguinaldo Silva. Também porque naquele momento as minisséries tinham quase se encerrado, havia uma instabilidade por causa da censura e de investimentos financeiros, são projetos caros, né? E Aguinaldo Silva estava contratado da casa, mas não tinha exatamente um trabalho previsto para muito logo e tal. Então, Boni resolveu unir esses dois autores, um que estava sem função, por assim dizer, e uma que tinha uma recomendação de que poderia ser uma boa autora de novela. Aguinaldo era muito bem visto no seu trabalho até ali na teledramaturgia, e ele resolveu juntá-los para escrever uma novela, e uma novela das 8, que era um horário que havia ficado sem Lauro César Muniz, que havia saído da emissora e quando voltou escreveu novelas das 7, né, por algum tempo, estava fora da escala das 8 horas, sem Janete Claire, que havia morrido recentemente, e sem Manuel Carlos, que havia saído da TV Globo e no momento escrevia novelas para países estrangeiros e também para a TV Manchete. Ele escreveu algumas obras para a TV Manchete. Naquele momento, a novela das 8 na TV Globo era basicamente o Gilberto Braga e tinha que se resolver esse problema. Aguinaldo Silva e Glória Pérez se conheceram
no elevador, subindo ambos para a sala do Boni, para uma reunião a qual os dois foram convidados. Ah, eu vou descer no 9º andar, se eu não me engano. E você? Eu também. Ah, você vai na sala do Boni? Vou. Você é a Glória? Eu sou o Aguinaldo. E foi assim. Eles se conheceram e lá souberam que iam escrever a próxima novela das 8 juntos. Começaram então a trabalhar. Mas não deu certo. E por quê? Porque eles se odiaram? Não. Porque eles têm métodos de trabalho muito diferentes entre si. Além do fato de que ambos estavam começando nesse métier de escrever novela e estavam inseguros, as pressões de escrever novela são muitas, ainda mais a novela das 8, né? Então, realmente, a coisa não ornou. Mas basicamente por quê? Glória Pérez gosta de escrever, é como ela mesma diz, de um jeito que ela finalize um capítulo, faça um gancho e não saiba como ela vai seguir do gancho em diante para escrever o próximo capítulo. Ela não gosta muito de planejar, de prever para onde a história vai dessa forma, em miudezas do dia a dia, de capítulo a capítulo. O Aguinaldo não. Ele gosta de fazer uma previsão, uma escaleta com os acontecimentos da semana, bastante pormenorizados, saber para onde vai, pelo menos de bloco em bloco, a cada 6 capítulos, que é o que se escreve por semana, porque também é o que vai ao ar por semana. Então, não dava certo, porque ela ia dormir sem saber como começar o capítulo amanhã do gancho que deixou, e ele gostava de ter tudo previsto o quanto fosse possível. Além do que, os métodos de criar a história para além dessa divisão de trabalho que poderia ser feita entre eles, acabavam aparecendo, segundo registros da época, jornalismo acerca do tema, enfim, que eram 2 novelas em uma, justamente porque havia personagens muito bons criados por ambos, né? E que parecia que a gente pode dizer que a Beth Faria, o Raul Cortez, enfim, eram personagens mais afeitos ao universo do Aguinaldo, que depois nós vimos em outros trabalhos dele, e Elizabeth Savala, Cláudio Marzo, Erson Capri, Rubens Correia, enfim, fossem personagens mais afeitos a uma novela da Glória Pérez. Então era como se ela tivesse 2 mocinhas, a porta-bandeira da escola de samba, a Beth Faria, Jussara, e a moça rica, infeliz, Isadora Elizabeth Savala. Aguinaldo Silva, descontente com a forma como o trabalho estava sendo desenvolvido, houve um conflito entre eles na criação da história, né? Como eu disse, não é que eles brigaram, se arrancaram cabelos, não. Ele soube que a TV Globo havia adquirido os direitos de um romance de Jorge Amado para fazer uma adaptação, Tenda dos Milagres. Pediu para sair da novela para fazer essa adaptação. E ponderou-se na emissora, enfim, vai sair, não pode sair, mas com os autores dando o seu testemunho, por assim dizer, de terem passado metade da novela escrevendo em desacerto, convencionou-se que seria legal que o Aguinaldo saísse então para fazer a minissérie. Assim foi feito e a Glória seguiu com a novela mais ou menos da metade até o final, sozinha, sem outro parceiro. E além disso, temos um outro ponto. Glória gosta de escrever sozinha e tem escrito sozinha. E Aguinaldo gosta e já estava habituado a trabalhar em equipe, ou pelo menos em dupla, mas com um parceiro que ele conhecesse, com quem ele tivesse interesses em comum, etc. Que não era o caso da Glória, que, como eu disse, ele conheceu no elevador, indo para a sala do Boni. Partido Alto logo mais estará aí no Globoplay, isso alvoroçou os noveleiros, e vamos ver qual é que é a dessa novela, nós que viemos depois dela e não pudemos vê-la até hoje, já que ela não foi reprisada. Curiosidades da TV semana que vem está de volta. Um abraço. Tchau.